Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui através do canal O Reino em Pauta. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Sejam muito bem-vindos ao nosso ministério, muito bem-vindos ao nosso canal, muito bem-vindos, queridos, para ouvir uma palavra de fé todas as manhãs. E o tema que Deus tem dado nesta série que eu inicio hoje é o caminho do ouro. Deixa eu te falar, o que Deus tem para você é muito mais além do que você pode imaginar. Esta é a fé revelada na palavra e eu quero que você entenda o propósito que Deus tem para a sua vida nesse dia. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o caminho do ouro, meus amados e queridos irmãos, baseados em primeiro lugar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos a seguir, 1 ao 9, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e à perseverança piedade, a piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Muito bem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 ao 8. Queridos, nós estamos falando então sobre o tema o caminho do ouro. Por que eu citei nesse tema o ouro? Exatamente, amados, porque o ouro é algo extraordinário. Quando se fala no ouro, se fala em valores. Só que para falar no valor do ouro, você tem que pensar no tratamento do ouro para ele chegar até aquele valor. Você sabia que, amados irmãos, o ouro descrito na Bíblia representa a natureza de Deus? O que significa a natureza de Deus? A natureza de Deus, irmãos, está relacionado à sua vida, ao seu DNA. Você sabia que Deus, na sua grandeza, no seu amor, ele compartilhou essa natureza com o ser humano? Como pode Deus ser tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, e ele compartilhar a sua natureza conosco? Alguém pode perguntar, mas como isso, pastor? Queridos, através da cruz de Cristo, Deus pegou a sua natureza, todo o ouro, a natureza divina, e compartilhou com a natureza humana. Esse processo extraordinário, este processo glorioso que aconteceu na cruz, foi a vida de Deus vindo para restaurar a vida do homem. Amados, e agora? Os homens da terra caminham de um lado para o outro, e uma grande parte deles totalmente perdidos, sem saber o que fazer para ser feliz e abençoado. E quantos não conhecem a felicidade? Quantos não conhecem o verdadeiro amor e ficam então pensando, na terra não tem condições de ser feliz? Eu quero dizer para você que sim, tem condições sim. Porque o ouro, ele tem um caminho.
Gente, quando você lê João capítulo 14, verso 6, ali revela o segredo para chegar até o ouro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o caminho para o ouro, para a natureza divina, é Jesus. Jesus, intercessor, Jesus, irmão mais velho, Jesus, quem doou a vida para trazer o Pai. Aleluia! Eu costumo dizer e repito quantas vezes for necessário, Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Em Jesus estava a natureza humana e em Jesus estava a natureza divina. Essas duas naturezas, amados e queridos irmãos, se uniram para fazer uma obra restauradora e abrir então esse caminho a todos aqueles que creem. O caminho de Deus, queridos, a Bíblia diz que ele é perfeito e ele é um caminho aberto não a pessoas específicas. Tito, em sua carta, ele fala que o evangelho, ele foi pregado a todos os povos. Então o caminho para o ouro, o caminho do ouro, ele é acessível a todos os povos. Ele é acessível a mim, ele é acessível a você. Basta você tocar nesse ponto e invocar o nome do Senhor, e então o Senhor te recebe. O Senhor te recebe de forma gloriosa, aleluia, porque nesse receber, quando Deus te recebe, já tem o sangue precioso dele te purificando, te fazendo um homem limpo, abençoado, santificado para o serviço de Deus. Gente, isso é extremamente profundo, extremamente maravilhoso, e eu quero te dizer nesta manhã, amados, o caminho do ouro está aberto. O ouro terreno, os caminhos estão fechados, não é verdade? Os próprios governos fecham os caminhos do garimpo, então as pessoas vivem sofrendo no garimpo, fazendo coisas até as escondidas, porque o caminho legal está fechado. A procura do ouro é muito grande em todo ser humano. O ser humano, quando se fala em ouro, brilha os olhos dele. Você pode ver, quando você abre uma bolsa, uma pasta cheia de ouro, de joias preciosas, não vai faltar gente para ver e perguntar o preço, e não vai faltar gente também para comprar. Mas esse ouro que eu estou falando, queridos, é mais precioso do que o ouro terreno. É mais precioso do que qualquer bem na terra. Esse ouro que eu estou falando a você é a natureza divina. É a natureza daquele que criou todas as coisas, que inclusive criou a sua vida com um propósito. Então eu quero que você entenda nessa manhã o que Deus está querendo falar com você. E Pedro, na sua carta, ele tem, amados irmãos, uma forma gloriosa de se apresentar. E eu quero começar aqui nesse capítulo, irmãos, pela forma gloriosa que Pedro se apresenta na sua carta. Como que ele se apresenta? Ele fala: Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco igualmente a fé valiosa. Glória a Deus. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, uma pessoa só consegue se apresentar da forma que Pedro está se apresentando se estiver mesclado ao ouro, à natureza divina. Se ele tiver o peso do ouro na vida dele. Quando alguém tem o peso do ouro na vida dele, esse alguém é diferente. Vamos analisar a apresentação de Pedro? Ele diz: Simão Pedro. Aleluia. O Simão significa um homem natural, um homem normal, como eu e você. Pedro significa alguém que tem a natureza de Deus. Pedro significa fagulha de pedra. Cristo é a pedra. Essa pedra, que é Cristo, construiu o homem do barro e colocou dentro do homem a sua vida. A partir de então, a constituição do homem se tornou divina. E agora Pedro significa uma fagulha de pedra, que eu posso inferir, tirada de Deus.
Então, Simão é o homem natural. Pedro é o homem que tem a presença de Deus, certo? E o servo é o homem que está disponível para o serviço. Percebe um sequencial aqui? É um sequencial natural e orgânico, tá? Orgânico por quê? Porque segue. Eu tenho que entender que eu sou homem natural. Mas como homem natural, eu preciso compreender que eu tenho algo divino. Porque foi Deus que me criou. Você é natural, mas você tem algo divino. Você pode falar, pastor, mas eu não tenho religião. Eu não estou perguntando de religião, eu estou falando de Deus, da vida de Deus. Então, você é um homem natural, mas foi criado por Deus, não foi? Não é Deus que deu respiração para você? Não é Deus que deu vida para você? Então você tem algo de Deus dentro de você. O DNA de Deus está dentro de você. Agora Pedro continua e diz servo. Servo é aquele, irmãos, que tem Deus e está disposto a servir. Você percebe que o serviço de Deus é algo que fala muito forte no nosso interior, no nosso coração? Percebe que quando uma pessoa ora a Deus, invoca a Deus, ela logo tem o desejo de cooperar, de ajudar, de fazer alguma coisa? É, irmãos, isso é orgânico. Isso é a vida de Deus trabalhando dentro de você. Se você diz para mim, eu tenho Deus, mas eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de ajudar ninguém, não tenho vontade de amar ninguém, não tenho vontade de servir ninguém, então alguma coisa está muito errado nessa composição. Tá certo? Mas se nós recebemos a natureza de Deus, se nós estamos dentro do caminho do ouro, e esse ouro já tocou em nós, agora a nossa vida é diferente. Você pode orar comigo nessa primeira reflexão e eu vou continuar falando sobre esse tema. Grande Deus, Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo Espírito, pela palavra, pela revelação. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos. Pai, nós oramos e nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã.